que é o jejum intermitente? Qual que é o principal Uhum. objetivo que ele é utilizado, principalmente para quem treina musculação? Uhum. Bom, então, assim, sobre o jejum intermitente. Então, uma primeira coisa que eu acho que é legal a gente destacar, né, que o jejum intermitente é diferente do jejum e exercício, né? Então, assim, são estratégias que normalmente, inclusive, se discutem separados, né, na literatura científica de uma maneira geral. Quando a gente pensa no jejum intermitente em si, né, a gente sabe, por exemplo, que existem diferentes protocolos, né? Então, por exemplo, tem o método 16 por 8, né, que é um método onde a pessoa fica 16 horas de jejum e depois 8 horas ela se alimenta, né? Então, uma das estratégias nutricionais. Tem, por Isso. exemplo, lá as pessoas que treinam de jejum, né? Então, isso já é uma outra questão, que pode estar dentro do jejum intermitente ou não, né? Também tem essa questão também. O próprio jejum intermitente tem alguns protocolos que eles colocam um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Então, a pessoa come um dia sim e no outro dia ela não come nada. Aí pode ficar até 24 horas sem se alimentar mesmo. Tem alguns protocolos que colocam até 36. Então, isso, Sim. inclusive, acaba sendo um problema, porque a gente tem uma variação tão grande no número de protocolos, que na hora da literatura científica juntar e virar e falar, funciona ou não funciona? A gente tem uma diversidade de protocolos, isso dificulta na hora dos pesquisadores fazerem as meta-análises, fazerem os estudos e realmente conseguir afirmar, né? Agora, quando a gente pensa no exercício em jejum, ele pode estar atrelado a um jejum intermitente ou não. Ou pode ser aquela pessoa que acordou hoje de manhã e falou, vou treinar de jejum, né? Então, são assim, quando a gente pensa nos tipos de protocolos, que foi o que você perguntou, a gente tem os protocolos de jejum intermitente, né? Que são vários. Tem também um outro método, que eu até acabei esquecendo de falar, que ele veio pela primeira vez em 2012, num trabalho publicado na Cell, que é uma revista de altos fatores de impacto, onde ele começou a investigar o seguinte: será que a gente tem que comer de 3 em 3 horas? Né? Ele começou a questionar o seguinte: quando a gente pensa em emagrecimento, muito se pensa em qualidade do que a gente come, muito se pensa em quantidade, mas pouco se fala sobre o intervalo das alimentações, né? Então, esses pesquisadores começaram a questionar um pouco sobre isso e trabalharam com um protocolo no qual, ao invés de fornecer, aí ele comparava, né, esse trabalho inicialmente foi feito em animais, posteriormente eles fizeram em humanos, mas eles comparavam, por exemplo, animais que comiam, que tinham uma ração disponível o dia inteiro para eles comerem a hora que eles quiserem, ou então fornecida de maneira intermitente. Então, assim, dava agora, esperava 6 horas, dava de novo, e aí fazia intervalos, e todos os dois grupos ingeriam a mesma quantidade de calorias, só que em intervalos maiores, né? Ao invés de comer, tipo, a hora que você quisesse. A ideia era discutir o 3 em 3 horas ou então a alimentação contínua. E esse primeiro trabalho, que é de um grupo de pesquisadores de Harvard, né, que é uma universidade grande, né? É uma das maiores do mundo, né? Então, uma das conclusões que eles chegam é que se você come o tempo inteiro, você mantém a insulina em estado pós-prandial o dia inteiro. E a insulina é um dos principais hormônios que a gente tem, que estimula a formação de gordura. Então, tem esse protocolo também, que tem sido muito discutido, que já não é propriamente um jejum, mas seria se alimentar com intervalos maiores. Então, esse também, quando a gente pensa nas meta-análises de jejum intermitente, esses estudos também têm sido citados, né? Porque esse pesquisador criou esse protocolo e ele está sendo muito discutido também. Então, assim, tem uma diversidade de protocolos, método 16 por 8, pessoas que vão treinar de jejum, né? Tem o próprio método, né, onde você deixa as refeições mais intervaladas, e aí a gente tem uma diversidade de protocolos. Isso torna a literatura difícil de tomar um posicionamento, né? Sim, sim. E eu vejo alguns profissionais defendendo alguns protocolos. Escolhe um protocolo, tipo 16 horas, que é um protocolo que é mediano, né? Não é nem o mais simples, que é o de 12 horas, e nem aquele mais severo, que é o de 24 horas. E começam a defender que o 16 horas é eficiente. Você tá conseguindo falar comigo aí? Tá Tô, conseguindo tô. entender? Agora eu tô. Deu uma parada no seu rosto aqui, mas agora já voltou já. Entendi. A, o teu rosto aí, tá congelando a imagem. Mas, Tá o congelando a sinal, imagem. é, Você tá me, o sinal você tá me tá normal, escutando? viu? Tô te escutando normal. Normal agora, A tá minha ótimo imagem, pra mim. a minha imagem tá congelando para você ou Não, tá não? perfeito, perfeita. Tá perfeito. Tá. Eu estou escutando o teu áudio e a imagem às vezes dá uma congelada, mas pode continuar falando que o áudio está bom, tá? Uhum. Então, E eu aí vou a estar te pergunta que você falando que fez. alguns profissionais. Oi, alô? Oi, tô aí. Tá escutando? Beleza, desculpa. Tô. Alguns profissionais têm defendido algum protocolo ou outro e batido muito na tecla que esse protocolo que funciona. Por exemplo, Uhum. 16 horas, que é um mediano, né? Tem um de 12, que é o mais simples,
que muitas pessoas já estão nesse protocolo, até sem saber, até por questão de vivem hábito assim, né? também. Aham. Exatamente. Então, acaba fazendo o 16 e defendendo que esse é o melhor, né? Uhum. E isso vem dessas discussões, porque a literatura ela trabalha com vários protocolos e é difícil você fazer um levantamento, principalmente de meta-análise, de qual que funciona melhor ou não, né? Uhum. É. E uma discussão, mas para efeito de perda de gordura, se a gente Aham. for comparar, por exemplo, uma situação que a pessoa está alimentado nos horários regulares, que é o famoso café da manhã, meio da Uhum. manhã, almoço, da tarde, ou seja, o tradicional, né, coincidentemente está bem dividido, se comparado com o jejum intermitente, para perda de gordura, o que você já estudou, o que você traz para a gente aí? É mais eficiente, ou é igual, ou É. depende de quais fatores? Essa é uma excelente pergunta, né? Então, assim, o que a gente vê hoje na literatura científica, e isso foi um instrumento de muito estudo lá no nosso grupo de pesquisa, né? O que acontece? Quando a gente pensa no jejum intermitente, a gente tem uma série de artigos, por exemplo, que defendem o jejum intermitente, que encontraram, inclusive, que ele foi de fato eficaz para o emagrecimento. Assim como a gente tem outros estudos sérios de revistas renomadas, né, que também que não encontraram que o jejum intermitente foi superior, por exemplo, à restrição alimentar clássica que a gente faz, né, em consultório. Né, se restringe lá 500 mil calorias do paciente, né? Então, nós estamos diante de uma polêmica, certo? Então, eu costumo falar para as pessoas, quando eu falo de jejum intermitente, que é como se tem vários estudos a favor, vários estudos contra. E aí, a minha resposta para essa pergunta sua é depende. Por quê? Porque o que eu acho interessante o profissional avaliar? Avaliar todos os aspectos positivos associados ao jejum intermitente, porque tem situações que ele pode ser interessante, e todos os aspectos negativos associados ao jejum intermitente. E aí a gente tem que pensar naquele paciente, na individualidade bioquímica daquele paciente, está ali procurando a gente hoje, se ele se encaixa ou não no perfil. Eu acho que esse é um ponto importante. Vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. Então, por exemplo, quando a gente pensa num aspecto negativo, a gente tem uma meta-análise muito interessante mostrando que o jejum intermitente foi uma estratégia que potencializou o aumento de cortisol nos indivíduos. Então, assim, pensa que você está lá no seu consultório atendendo uma pessoa que te fala que não dorme direito, que trabalha pra caramba, que é super estressado. Aí você vai colocar o jejum intermitente para ele, né? Então, talvez não seja uma boa estratégia. Imagine que você vai atender, por exemplo, um atleta que está em overtraining. Você chega lá com os exames sanguíneos, pega o cortisol salivar, vê que ele está alto. Então, ele tem um quadro clássico de queda de desempenho, um quadro de overtraining. Você vai colocar um jejum intermitente porque ele tem que emagrecer rápido para a competição daqui 2 semanas. Então, são coisas que não fazem sentido, porque é uma estratégia que pode ter um aumento de cortisol. Então, isso é um dos aspectos negativos. A gente tem uma lista de aspectos negativos. Né? Então, assim, eu sempre acho que o mais interessante é avaliar a individualidade bioquímica de cada paciente. Não dá, na minha opinião, né? Podem discordar, né? Mas não dá, na minha opinião, para colocar uma dieta, qualquer estratégia nutricional que for, uma low carb, cetogênica, jejum intermitente, protocolo de exercício também, né? E virar e falar que aquilo é sempre melhor em todas as situações. Porque as pessoas são diferentes, né? Então a gente não consegue padronizar todo mundo num pacote só. Né? Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão do cortisol, ela pode ser relevante para muitos pacientes nossos no consultório. Então, você vai lá e prescreve o protocolo, porque pensa da maneira assim, o jejum, ele é uma situação de estresse para o organismo, né? Então, aquilo faz sentido aumentar o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal e aumentar a produção de cortisol, porque aquilo representa uma situação de estresse. Né? Então, assim, para quem que eu vou aplicar esse jejum intermitente? Agora, eu dei um exemplo de um aspecto negativo. Vamos ver um exemplo de um aspecto positivo, né? Só para a gente entender o tanto que essa pergunta ela é muito boa e a resposta ela realmente depende com todas as letras maiúsculas, né? Que é possível escrever depende, né? Porque, por exemplo, um aspecto positivo, que eu vejo demais isso na clínica e que a gente discute muito isso lá no laboratório também. Imagina que o gráfico de emagrecimento, né? Quando a gente pega uma pessoa emagrecendo, a gente tem 3 fases. A primeira fase a gente chama de fase de choque, que é aquela fase que o seu paciente, o seu colega de trabalho, vira para você e fala que trocou o pão branco pelo pão integral e já começou a emagrecer. Então, o pouquinho que ele fez ali, ele já viu um resultado significativo. Poxa, que legal. Né? Então, assim, essa fase de choque, aquela fase que responde rápido. E aí, o que vai acontecendo? Quando ele começa a emagrecer, quanto mais ele emagrece, mais o organismo vai querendo resistir àquele emagrecimento. Né? Até que ele chega numa fase, que é a fase que a gente chama de resistência ou platô. E essa fase é aquela fase que a gente não consegue perder aqueles 2 quilos que falta de jeito nenhum, que mata a gente de raiva, não é? Aqueles 2 quilos que não saem. Nessa fase, o paciente já faz exercício,
né, com uma frequência interessante, né, dentro das recomendações. Ele já está seguindo o plano alimentar direitinho, mas aqueles 2 quilos não saem de jeito nenhum. Então, o que a gente estuda? Porque para o paciente que está numa fase de adaptação metabólica, que a gente chama, né, que é esse termo essa fase de resistência, né, talvez aplicar um protocolo de treinamento, um protocolo de dieta, desculpa, uma estratégia nutricional que possa tirar esse tipo de homeostase, pode ser interessante. E aí, nesse caso, colocar um jejum intermitente pode ser uma estratégia para você tirar o paciente do platô. Né? Então, assim, aspectos positivos e negativos. Para quem que eu vou aplicar, né, o jejum intermitente? Tem que saber, né, colocar para quem. Tem uma meta-análise muito legal, eu acho que vale a pena demais ler, que fala dos efeitos do jejum intermitente na fertilidade. E aí eles encontraram, por exemplo, alterações no perfil de alguns ovócitos, né? E também, além dessa meta-análise, tem um trabalho em animais, né? Mas que também é relevante a gente discutir, que eles realmente encontraram alterações na fertilidade, tanto nos machos como nas fêmeas. Então, assim, existe essa discussão. Então, para quem? Imagina se o paciente é um paciente que está tentando engravidar, mas ele quer emagrecer também. Né? Talvez não seja uma estratégia interessante. Mas imagina se é uma pessoa que já tentou de tudo. E talvez o jejum intermitente pode ser uma estratégia para você realmente criar um ambiente de estresse no indivíduo para que ele consiga continuar emagrecendo. Então, assim, é pôr na balança e sempre tentar individualizar as estratégias nutricionais. O que para mim não funciona, e eu falo sempre em sala de aula, falo no consultório também, para os meus alunos de personal, o que não funciona é você padronizar. Né? Então, eu sempre gosto desse exemplo. Olha só, você também é educador físico, né? Profissional de educação física, você vai compreender isso muito, muito, muito bem, né? Quando a gente monta, por exemplo, um programa de treinamento lá na academia, na musculação, você faz aquele programa de treinamento no primeiro mês, nossa senhora, você sente tudo difícil, sente aquela dor muscular no outro dia, aí passa um mês, o que você tem que fazer? É ajustar a carga de treinamento, trocar, talvez, alguns exercícios, né? Que você vai variar o estímulo de treinamento. Isso, inclusive, é um princípio, né? Que é o princípio da variabilidade biológica que a gente estuda na educação física. Quando a gente pensa na dieta, a gente também pensa nessa mesma variabilidade. Porque ficar o tempo inteiro com a mesma estratégia nutricional, você acaba acostumando o seu organismo com aquela forma, né, de lidar com a sua alimentação, e aí o organismo para de responder. Então, talvez, para uma pessoa que já tentou de tudo, fazer o jejum intermitente possa ser interessante para criar uma situação de estresse e tirar ele daquele 2 quilos que não sai de jeito nenhum, né? Sim, exatamente, exatamente. E o interessante é que você falou que tem aspectos negativos e aspectos positivos. E que tem que avaliar o cenário e não padronizar o jejum para todo mundo. Agora, me conta uma coisa. Você até citou o exemplo para quem... a questão do cortisol. Que os estudos apontam, né, que você tem uma produção maior de cortisol quando está em estado de jejum. Se a pessoa está fazendo musculação, né, está fazendo musculação, ela quer ganhar massa muscular e aproveitar assim, na verdade ela quer ganhar massa muscular, como todo mundo quer, mas ela pode estar numa fase que ela está desejando mais perder gordura. Ela pode até estabilizar a massa muscular, ela quer perder gordura. Ela faz o jejum intermitente. Esse aumento de cortisol, período longo sem comer proteína, isso pode influenciar na massa muscular, favorecendo perder massa muscular? A gente tem uma meta-análise, é uma meta-análise mais antiga, de 2012, se não me engano, da Obesity Reviews, que ele encontrou exatamente isso. Ele comparou, porque é o seguinte, quando a gente pensa em emagrecimento, né, é claro que assim, a gente consegue sair um pouco dessa regra, entre aspas, né? Mas quando a gente pensa em emagrecimento, normalmente, né, o que os estudos colocam, que o mais comum de encontrar é que 70% do emagrecimento seja de gordura e 30% seja talvez associado à massa muscular. Por quê? Quando a gente está emagrecendo, não faz sentido para o organismo manter aquele tanto de massa muscular para um organismo que agora pesa menos. Então, o organismo não vai querer gastar energia, né, em uma situação onde está faltando comida. Né? Então, a restrição alimentar, normalmente a gente pensa assim. Então, o mais comum é que se encontre um pouquinho de perda de massa muscular no emagrecimento. Quando a gente pensa, quando a gente coloca a situação jejum, né, nessa balança aí, né, o que a gente tem encontrado? Esse trabalho foi uma meta-análise de 2012, 2013, não me lembro exatamente, mas ele comparou, por exemplo, os estudos que investigavam, né, a questão da massa magra em indivíduos que faziam restrição alimentar de 500 ou 1.000 calorias na dieta ou que faziam o jejum intermitente. E ele, de fato, encontrou que as pessoas que faziam o jejum intermitente apresentavam uma maior queda da massa magra. Né? Então, isso é um fator que a gente tem que pensar também. Né? Porque talvez se a pessoa está ali na academia querendo reduzir um pouco o percentual de gordura, né? Para se sentir um pouco mais definido, né? Que é o termo que a gente está usando aqui, isso pode ser relevante, porque aí ele vai lá e reduz massa magra, e aí como é que fica, né? Qual que é o objetivo dele? Né? Quando a gente pensa em jejum,
metabolismo, bioquímica mesmo do jejum, lá no começo do jejum, a gente tem uma grande participação do glicogênio hepático, né? Quando esse glicogênio hepático, a partir de mais ou menos 6 horas, já começa a diminuir muito a quantidade de glicogênio hepático. Tem até um gráfico bonitinho que mostra isso, depois eu posso disponibilizar. E aí, o que vai acontecer? Depois que esse glicogênio hepático começa a ser depletado, né? Utilizado demais, né? O que vai acontecer? Aumenta paralelamente a participação da lipólise e a formação dos corpos cetônicos também. E aí, o que começa a acontecer nessa fase, que está entre 6 até aproximadamente 3 dias de jejum, é a fase onde tem o pico da gliconeogênese. O que é gliconeogênese? É utilizar os aminoácidos, né, que estão lá no tecido muscular, para fazer o quê? A glicose no tecido hepático. Então, a gente faz a glicogênese. Então, talvez seja a fase de maior perda de massa magra. Né? Então, assim, os protocolos de jejum intermitente, eles estão associados, sim. A gente tem estudos mostrando isso, que eles podem estar associados a uma redução de massa magra. E aí a gente tem que pensar mais uma vez, né, igual você mesmo colocou, para quem, né, que é esse jejum intermitente, né? Avaliar o custo da perda da massa muscular. Então não é simplesmente só, eu quero perder gordura e você vai manter a massa muscular, vai tomar suplemento. Então assim, mesmo a pessoa fazendo jejum, vamos colocar uma situação agora seguindo esse raciocínio. A pessoa está fazendo jejum intermitente 16 horas, por exemplo. Vamos colocar aí um dado mediano. E no momento, no período que ela está fazendo a ingestão calórica, se ela conseguir fazer um superávit, no momento que está fazendo o consumo calórico, tiver um superávit, ou seja, comendo mais do que gasta, e ela está fazendo jejum 16 horas, isso vai significar que nas poucas refeições que sobraram, né, ao longo do dia e até a noite, vai ter que comer um caminhão de comida para dar um superávit. Mesmo que esse superávit, com a ingestão proteica adequada, certinha, isso pode induzir perda de massa muscular por causa das 16 horas que ficou prolongado? Sim. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas o último ISSN, acho que de 2017, se não me engano, ou 18, não me recordo, mas ele já mudou, por exemplo, o valor de referência para recomendação proteica, né? Ele coloca lá o seguinte: para indivíduos que estão com objetivo, em fase de restrição energética, com objetivo de emagrecimento, ele sugere de 2 até 3 gramas por quilo de peso, que é um valor assim, né? Que até considera mais alto. Por que ele faz isso? Porque ele cita vários trabalhos, eu tive a oportunidade de pegar os trabalhos que o próprio ISSN cita, que são trabalhos experimentais, onde eles testaram que se você fizer uma dieta onde você consegue colocar o valor de proteína entre 2 a 3, você consegue talvez barrar um pouco essa perda de massa magra. Mas a questão que foi avaliada, por exemplo, no ISSN, nesses estudos que eles citam, não são indivíduos que fazem jejum intermitente, são indivíduos que seguem uma dieta, um protocolo de restrição calórica. Aí, o que acontece? Quando a gente traz para o jejum intermitente, o que a gente observa na maior parte dos estudos é uma redução de massa magra. Mesmo nas pessoas que fazem 16/8, mesmo nas pessoas que fazem, principalmente nas que fazem o método de 24 horas, onde você fica um dia inteiro sem se alimentar, porque não tem como. Nesse gráfico, ele mostra muito bem isso. Quando você pensa em 24 a 36 horas, é o pico da gliconeogênese. Então, é o pico onde a demanda do nosso organismo está lá, fazendo proteólise, utilizando esses aminoácidos para produzir glicose, tecido hepático, né, disponibilizar essa glicose para o corpo, e aí você entra num ciclo, numa fase onde a utilização de proteína é grande mesmo. Então, pode acontecer redução de massa magra. Alguns pesquisadores, que são defensores do jejum intermitente, eles têm tentado sugerir a questão dos corpos cetônicos, que são formados no jejum intermitente, tentar barrar um pouco essa perda de massa magra. Então, existem alguns estudos sugerindo isso, mas isso ainda não é bem estabelecido. Né? O resultado que a gente tem principal, assim, meta-análise, que é quando a gente avalia vários estudos, é uma possível redução de massa magra, mesmo fazendo um método de 16/8, que seria um jejum mais brando, digamos assim, né? Menos hard, né? Como, por exemplo, o jejum de 24 horas, né? Sim, bacana. Então, o que as meta-análises falam que a chance de perder massa muscular ela é muito real, mesmo tendo uma boa alimentação bem adequada no período que está comendo. Isso. A gente tem alguma vertente. A gente tem uma vertente aí que tem tentado defender que não perde massa magra, porque tem os corpos cetônicos, mas isso ainda está sendo estudado e a gente ainda não consegue afirmar que os corpos cetônicos realmente vão barrar a redução da massa magra durante o jejum. Sim, bacana, bom demais. Bom, tem uma outra pergunta que surge muito para mim, para vários profissionais, e é a questão, e você provavelmente escuta também, é a questão de fazer um trabalho, a pessoa está fazendo musculação, treinando lá, né, regularmente, está fazendo uma dieta bem equilibrada, bem adequada, e ela quer ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo.
É o que todo mundo quer. Se eu perguntar para minha É, avó, né? Quem não quer ganhar é, massa ao mesmo tempo? Então, como é é. que a sua leitura, aí né, a sua experiência na literatura, o que, que os estudos apontam, como é que você pode falar para a gente sobre isso aí? Então, isso é uma questão difícil, porque assim, quando a gente vê, assim, até do ponto de vista fisiológico mesmo, né? Um indivíduo, quando está em restrição energética, é muito difícil o organismo querer disponibilizar energia para construir, entende? Para aumentar o seu gasto energético está faltando. É como se você tivesse apertado financeiramente, apertado financeiramente, cheio de dívida, e aí você resolve fazer mais uma dívida enorme, entende? Que seria, por exemplo, a produção de mais massa magra, né? Então, assim, numa situação de restrição energética, o organismo não vai tentar. É difícil direcionar para formar mais dívida, né? Não é essa a ideia. Eu sei que na prática clínica a gente vê que às vezes isso acontece, mas não é o que normalmente a literatura científica respalda. Tem um trabalho que foi muito interessante que ele mostrou o seguinte: quando a gente compara, por exemplo, se eu te perguntasse assim, numa situação de total restrição energética, total, imagina que, sei lá, caiu um meteoro no mundo, todos os supermercados foram saqueados, não existe mais comida no mundo. Então nós temos as pessoas Venezuela. magras. Hã? Uma situação Venezuela. assim. É. E aí a gente tem as pessoas magras e as pessoas que estão acima do peso, certo? Se a gente for comparar quem sobrevive mais numa situação de jejum, o recorde mundial que a gente tem dos livros Guinness, de uma pessoa magra, são 73 dias. O recorde mundial de uma pessoa obesa são 382 dias. Ou seja, o obeso consegue sobreviver muito mais tempo numa situação de total restrição, de jejum total, do que o magro. Porque ele tem uma reserva de gordura maior. Então, quando eu penso nessa sua pergunta, eu sempre me remeto a essa questão do cérebro, né, de ter um set point que regula ali sempre o seu maior valor de peso corporal. Por quê? Porque evolutivamente, quanto mais gordura a gente tinha, teoricamente, você vai ter uma reserva maior para você sobreviver numa situação de escassez de alimento. Vamos lembrar que o homem, quando a gente pensa na pré-história, né, o homem tinha que fazer exercício para achar o alimento quando achava, porque ele tinha que caçar. Então, o alimento não vinha quando a gente ligava, nem existia telefone, né? Então, o homem tinha que caçar para achar o alimento. Então, é muito diferente da realidade de hoje. Então, o nosso cérebro ele realmente parece registrar o maior valor de peso corporal que a gente já teve. E isso está muito associado a essa questão dos genes, dessa questão dos genes econômicos, que a gente chama isso, né? Então, quando a gente pensa nessa sua questão, é muito complicado a gente pensar num contexto fisiológico, inclusive associando com essa parte evolutiva, você conseguir pensar em construir massa magra numa situação onde está faltando. Né? Então, assim, pensa nessa parte evolutiva, como é que o nosso organismo vai querer, é o exemplo da dívida, né? Fazer mais uma dívida enorme se a dívida já está grande, né? Então, talvez a ideia quando eu penso, quando os pacientes chegam com esse objetivo, né? Para montar o plano alimentar, eu sempre tento pensar assim, faça avaliação antropométrica, faça avaliação física e veja em que a gente vai focar primeiro, né? Porque é muito difícil a gente conseguir as duas coisas. O próprio ISSN, quando ele coloca lá para a gente aumentar a proteína de 2 a 3 gramas por quilo de peso, né? Ele mesmo, quando vai discutir isso, ele coloca e que isso seria para amenizar uma possível perda de massa magra. Mas ele não coloca que é para ganhar massa magra no período de restrição energética. Ele fala que é para amenizar ou então tentar fazer com que o indivíduo não perca massa magra, o que já é ótimo, né? Se ele conseguir fazer uma restrição alimentar, né, mesmo severa, e ele conseguir emagrecer sem perder massa magra, isso já é ótimo. Né? Porque isso já é uma vitória, digamos assim. Porque numa situação de restrição alimentar, o mais comum é a perda de massa magra. Sim. E uma coisa interessante também, porque a gente calcula lá o gasto energético do indivíduo, e ele apresentou um valor X, e a gente coloca uma dieta para perder gordura, para definir, com um valor de déficit. Vamos colocar um déficit pequeno, digamos aí 200 quilocalorias a menos do que gasto de energia. E às vezes a pessoa no dia a dia ela pode estar consumindo algo extra, errando um pouquinho na mão na hora de fazer as medidas e ela acabar tendo vários momentos de superávit. Então esses momentos de superávit pode estar estimulando a síntese proteica diante de um treinamento de musculação. Isso pode acontecer também. E aí no final das contas a dieta estava programada matematicamente no papel como déficit, né? déficit pequeno. E aí, como o limiar está muito próximo ali do gasto, Jet, a pessoa às vezes não pesa os alimentos e tal, pode ter esse ganho, né? Sim, aí é possível, aí eu concordo com você, mas pensando numa restrição assim, de 500 a 1.000 calorias, eu acho que quanto mais restringir, já fica mais complicado.
ao indivíduo conseguir ganhar massa magra se ele restringir demais. E aí, quando a gente coloca o jejum no meio disso, aí que fica mais complicado ainda. Né, ele conseguir ganhar massa magra pensando numa situação de restrição. Pensando no set point, né, no nosso sistema nervoso central, que é evolutivamente programado, né, porque para que quanto mais gordura a gente tenha, né, isso seja mais assim interessante do ponto de vista evolutivo, né, é difícil pensar como é que o organismo vai querer construir uma situação de restrição, né, onde o organismo vai querer poupar para guardar para um possível adversário, fugir do predador. Exato. Né, então a ideia é sim, bacana. Deu uma congelada aí. Tá me escutando? Tá, deu? Né? Não, para mim tá perfeito, perfeito. Ah, então ótimo, porque às vezes dá uma congela para mim aqui. É. E me conta uma coisa, a gente já falou de jejum intermitente e tal, mas tem uma outra situação que não é característica do jejum intermitente, mas é aquela pessoa que vai treinar musculação de manhã cedo e ela quer treinar em jejum. Ela poderia comer, ela sente até um pouco de fome, mas ela quer treinar em jejum. Isso é comum, inclusive. Me conta uma coisa, a pessoa consegue perder mais gordura treinando musculação de manhã cedo em jejum, se comparado com comer algum pré-treino, algum alimento pré-treino? Ou depende de quê para que isso aconteça? Sim, essa pergunta ela é muito boa, né? Então vamos lá. Em relação a isso, o que a gente tem? Vamos separar os estudos agudos e estudos crônicos. O que é isso? Estudo agudo é aquele estudo que avaliou o efeito de uma sessão de exercício em jejum, né? E a ativação, por exemplo, das vias lipolíticas ou então das vias oxidativas. Vamos separar isso dos estudos que realmente fizeram cronicamente. Durante 8 semanas, treinar em jejum faz emagrecer mais? Porque uma coisa é ativar, mas as vias lipolíticas. Outra coisa é realmente emagrecer, que é o que a pessoa quer. Então, quando a gente pega os estudos agudos, o que a gente observa? Ou não diferença em relação tanto à resposta lipolítica, como em relação a principalmente a resposta oxidativa, né? Ou então a gente encontra alguns estudos e tem trabalhos assim de revistas renomadas, como por exemplo, tem um trabalho, acho que é da British Journal of Nutrition, de 2014, se não me engano, que ele de fato encontra uma superioridade, tanto na questão oxidativa, como também na questão lipolítica, fazendo exercício de jejum. E aí, o que eu vejo hoje? As pessoas pegam um trabalho que é de uma sessão e postam lá no Instagram como se o jejum e exercício fosse fazer as pessoas emagrecerem. E aí, quando você pega os 3 únicos que eu conheço, trabalhos crônicos, que realmente investigaram se o jejum e exercício emagrece mais, nenhum dos 3 encontraram diferença. Então, o que a gente vê hoje, inclusive o Schoenfield tem uma revisão muito interessante, que chama o exercício em jejum é marcado. E essa revisão, ela fala exatamente isso. Porque, assim, nós não temos, a gente tem uma carência de estudos crônicos, e os estudos crônicos que a gente tem não encontram diferença. Né? Tem um trabalho, inclusive, se não me engano, é até o do Schoenfield, que ele faz a investigação da massa magra, né, por DEXA, e ele vê, inclusive, uma redução. Então, assim, é o contrário um pouco do que as pessoas estão fazendo por aí. E o que a gente vê é as pessoas pegarem um estudo e colocarem aquilo como sendo assim, né? Exercício de jejum, vamos salvar a pátria, né? Porque no caso do jejum intermitente, a gente ainda tem um corpo mais sólido de estudos a favor. No caso do exercício em jejum, a gente não tem esse corpo sólido de estudos a favor. A gente tem uma prática que é realizada por anos. Normalmente, ela surgiu, inclusive, por um fisiculturista que chama Bill Phillips, que escreveu um livro que ele coloca isso lá, isso há anos atrás, né? Essa prática surgiu daí. E aí as pessoas começaram a fazer, levar isso para academia, pessoas que nem são fisiculturistas, e começaram a levar aquilo como sendo uma prática que fosse fazer emagrecer mais. E a literatura não tem respaldado essa prática. Isso aí, assim, a maior parte dos estudos que a gente encontra não tem respaldado, né? Que realmente aquilo vai gerar um maior emagrecimento. Né? Então, acho que essa questão é muito relevante. E só mais uma coisa que eu esqueci de falar, que é importante também, que é a questão da diminuição do desempenho. Então, a pessoa vai para a academia, levanta 6 horas da manhã, sei lá, que é o horário que eu treino. Chega lá na academia 6h15, 6h20 da manhã para poder treinar, né? Então, assim, de jejum. E aí, o que a gente observa? Uma queda de desempenho. E aí, será que isso realmente, quando a gente pensa em queda de desempenho, cai o gasto energético. E aí? Como é que isso fica? Né? Isso também tem que ser pensado. Então para a gente concluir essa pergunta, né, com a sua abordagem, se a pessoa treinar em jejum, musculação pela manhã, ela vai ter possivelmente uma queda de desempenho, tem uma questão de tolerância, mas não quer dizer que ela vai ter maior perda de gordura. Isso depende muito do momento que ela começa a comer, que é no pós-treino, até a última refeição do dia. Se ela entrar em déficit, a chance de perder gordura, bacana. Se ela tiver um superávit, pode ganhar massa muscular. Então, comer alimentado de manhã cedinho ou treinar em jejum não faz a menor diferença.
e sem questão de É, tolerância. Podemos fechar é. assim, de raciocínio? Eu acho que a gente pode deixar esse raciocínio, lembrando que algumas pessoas são adaptadas em treinar em jejum. A gente chama isso de certa adaptação. Mas isso não é uma resposta comum, né? Então, assim, uma coisa é uma pessoa que faz isso a vida inteira e está certo adaptada para fazer isso. Outra coisa é aquela pessoa que viu na internet, né? Que faz isso em jejum era bom, que vai lá tentar também. Chega lá, o desempenho dela cai, ela não consegue fazer o mesmo desempenho, cai o gasto energético, e para mim pode até ser contraproducente. Então, eu acho que tem que colocar na balança isso também, né? Porque tem pessoas que realmente são acostumadas a fazer assim, né? Mas não é para todo mundo. Elas estão adaptadas, né? E me conta uma coisa aqui. Agora, a gente falou essa questão de perder gordura. Está carregando a imagem aqui, travou, agora vai. Me conta uma coisa. A gente falou que treinar em jejum não altera aí a questão da perda de gordura. Tá me escutando? Alô? Uhum. A sua Normal. imagem congelou. Para mim tá normal. Tá, né? Tá. É quando eu parar assim um pouquinho, é porque a sua imagem congela e o seu áudio congela. Então eu espero estabilizar, tá? Tá, não, Agora beleza. tá legal. Joia. A outra dúvida é justamente que a gente acabou de falar sobre a questão da perda de gordura, treinar em jejum pela manhã ou não, e que isso depende muito, né, do que você vai fazer ao longo do dia. E para a questão da massa muscular, treinar em jejum pela manhã, isso pode comprometer a massa muscular? Então, isso é uma boa pergunta também, mas para a gente falar de massa magra, a gente vai ter que pensar em estudos longitudinais, né? Estudos longitudinais que realmente investigam durante, sei lá, 8 semanas o efeito de treinar em jejum, se emagrece mais ou se perde mais massa magra, a gente tem poucos. Então, assim, os estudos que eu conheço, ou eles não encontram diferença, ou tem que encontrar até uma diminuição. Então, assim, Débora, travou geral. para mim tá normal. Débora. Para mim tá normal. Ó, a internet aqui deu uma travada aí. Repete aí para mim, por gentileza. Travou aqui. É, entendi, mas agora voltou, beleza? Voltou. Tem hora que para, tem hora que volta, mas fala É, aí, por favor, de novo. o que a gente tem quando a gente fala de exercício em jejum e perda de massa magra, a gente tem uma carência de trabalhos longitudinais. Então, assim, para a gente responder isso com mais precisão, a gente precisaria de mais estudos crônicos, né? E não trabalhos de uma sessão só de exercício. Né? Mas eu imagino, do ponto de vista da bioquímica mesmo, que faz sentido pensar em uma perda de massa magra. Porque se no jejum intermitente a gente já tem trabalhos mostrando isso, quanto mais se juntar o jejum intermitente, o jejum, né, com a situação exercício. Onde, do ponto de vista da bioquímica, se você não tem lá o oxalacetato, né, que vem do metabolismo da glicose, para poder se ligar ao acetil-CoA, que vem do metabolismo da gordura, você vai ter dificuldade de entrar no ciclo de Krebs. Né? Então, você vai precisar mobilizar a proteína mesmo para poder rodar o ciclo. Né? Então, eu imagino que no exercício em jejum isso seja mais potencializado ainda, embora a gente tenha poucos estudos para eu te afirmar que isso acontece, né? Mas eu consigo pensar que, do ponto de vista da bioquímica, isso possa acontecer. Entendi. Você ficando maior em estado em jejum, você tem a questão do cortisol também, e aí você tem que, Uhum. né, analisar. São vários fatores para poder analisar, né, para ver o que dá para ser feito de trabalho com o cliente, né?